Olá pessoal, bom dia! Superada essa fase agora da flexibilização, nós vamos começar agora a falar sobre a extinção do contrato de trabalho. Pessoal, a extinção do contrato de trabalho nós devemos entender que ela pode acontecer de duas modalidades, sendo por parte de um acordo feito entre empregado e empregador, onde existe uma vontade das partes. Então nós temos uma extinção por mútuo consentimento, ou então nós temos a modalidade da extinção do contrato de trabalho de forma unilateral, seja pela vontade única do empregado ou seja pela vontade única do empregador. Pessoal, e nós dando continuidade a isso, nós temos que observar essa primeira situação com relação a mútuo consentimento. Isso foi trazido pela reforma trabalhista desde o dia 11 de novembro de 2017, isso está em vigor. Porém, nós temos que considerar que isso não caiu muito na prática. Isso não está sendo muito aplicado pelos empregados e empregadores. O que quer dizer esse mútuo consentimento? Empregado e empregador chegam à conclusão de que querem então extinguir o contrato de trabalho. E aí, por razão disso, eles celebram então um acordo e ali nós temos uma redução tanto na obrigação do empregador de pagar então essas verbas rescisórias, tanto do empregado de receber esses valores. Isso está contemplado, pessoal, lá no artigo 484A da nossa CLT. Eu mandei para vocês aí os slides, dá uma olhada bem no comecinho do slide, nós temos a rescisão por mútuo consentimento. Esse distrato em que as duas partes entram num acordo, nós temos uma redução do quê? Do aviso prévio. O empregado ele deixa de receber a totalidade do aviso prévio, ele recebe somente a metade do aviso prévio. O fundo de garantia ele só vai sacar 80% do fundo de garantia. O empregador, ele por sua razão, ele vai depositar não os 40% de multa do fundo de garantia, mas somente 20%. E ele, claro, também o empregado, ele não tem direito ao seguro-desemprego. E aí, em razão disso, traz então um equilíbrio, já que as duas partes estão querendo rescindir com o contrato, eu trago então essa modalidade onde cada um perderá um pouco, mas logicamente que isso não trouxe uma repercussão positiva na realidade empresarial. Por que não trouxe uma repercussão positiva para os empregados e empregadores? Simplesmente, pessoal, porque sempre foi praticado pelos empregados e empregadores aquele acordinho onde o empregador simula uma rescisão e o empregado simplesmente devolve aquela multa dos 40%, onde o empregado ele acaba recebendo o aviso prévio, recebe a totalidade do fundo de garantia e ao mesmo tempo acaba tendo direito ao seguro-desemprego. Esse acordo, essa fraude praticada então pelo empregado e empregador, traz uma repercussão até mesmo criminal. Isso não é muito bacana de se praticar, não aconselho jamais aqui os meus clientes a praticarem isso com seus empregados, porque muitas vezes ele busca ajudar o empregado nessa situação em que não há mais uma condição de se manter o contrato de trabalho, mas eu vou ajudá-lo, coitado, ele precisa de repente sair daqui da empresa com alguma coisa, né? Então, em razão disso, para que ele não mande embora e assuma todas as repercussões da rescisão contratual, ele simplesmente faz esse acordo, optando então para que o empregado devolva a multa dos 40% e o empregado tenha direito às demais verbas. E aí, em razão disso, o governo, sabendo, claro, de tudo isso, né, o legislador criou então o artigo 484A, onde o empregado ele passa a ter direito pela metade do aviso prévio, pela metade aí da multa do fundo de garantia e o saque proporcional de 80% do fundo de garantia, perdendo também o direito ao seguro-desemprego. E as demais verbas, Júnior? As demais verbas ele receberá normalmente. Férias, 13º, ele recebe normalmente, tá certo?
Então isso não caiu muito, não está sendo praticado muito pelos empregados e empregadores, tá certo? Isso eu tenho visto na realidade aqui empresarial, não tem sido a primeira opção pelos empregadores. Então essa rescisão pelo mútuo consentimento, isso faz parte da nossa legislação trabalhista desde o dia 11 de novembro de 2017 e é importante que vocês tenham conhecimento disso, tá legal? E depois, pessoal, nós temos a resilição unilateral. O que é esta resilição unilateral? É quando uma das partes não tem interesse na continuidade do emprego, seja o empregado, seja o empregador, unilateralmente, independentemente da vontade da outra parte. Isso nós temos para esta modalidade de rescisão do contrato de trabalho, ela se divide em 4 outras modalidades. Quais são essas 4 outras modalidades de extinção do contrato de trabalho? Pelo empregador, sem justa causa, é quando o próprio empregador ele quer demitir o empregado, mas não há um motivo, não há nenhuma repercussão praticada pelo empregado que justifique a rescisão do contrato de trabalho. Enfim, nós estamos agora passando por um período, da pandemia, onde o empregador de repente não tem condições de continuar com este empregado por falta de recursos mesmo financeiros. E aí ele faz a extinção do contrato de trabalho. Esta extinção do contrato de trabalho praticada pelo empregador, sem que o empregado tenha praticado qualquer irregularidade, faz com que esse empregador assume todas as verbas de natureza salarial e indenizatórias na rescisão do contrato de trabalho. Ou seja, o empregador ele terá que pagar o saldo de salário, terá que pagar o 13º vencido, vamos supor que venceu em 2019 e ele não pagou, ele terá que pagar o de 2019, o proporcional de 2020, o 13º proporcional de 2020, nós estamos no mês de abril, dia 24 já, nós teremos então 4/12 de 13º para acertar, férias vencidas, que ainda não foram gozadas, férias proporcionais, aviso prévio, multa de 40% do fundo de garantia, liberação do fundo de garantia para o empregado e seguro-desemprego. Fora, pessoal, claro, as demais verbas onde o empregado tem direito. Exemplo, banco de horas que não foi quitado, o empregador terá que fazer a quitação nesse momento, através de pagamento de horas extras, participação nos lucros e resultados, enfim, todas as demais verbas que o empregador também está obrigado, ele terá que fazer a quitação agora na rescisão do contrato de trabalho. Então, nós entendemos que essa modalidade de extinção do contrato de trabalho é a mais cara para o empregador, é super onerosa, não vale a pena, claro, optar por isso, mas muitas vezes o empregador não tem saída, ele tem que honrar com todas essas verbas. Por quê? Porque simplesmente ele quebrou o princípio da continuidade. Lembra do princípio da continuidade? Onde todo contrato se entende por prazo indeterminado. Então, se ele interrompe com esse princípio da continuidade, ele tem que assumir todas essas verbas. Aí, pessoal, nós temos a outra modalidade, que é quando o empregado pede demissão. É o empregado que está pedindo para sair daquele emprego. Ele que está querendo rescindir com o contrato de trabalho. Por qualquer motivo particular. Ele está mudando de cidade, ele não gosta mais do seu chefe, enfim, ele passou num concurso. Diversas possibilidades podem acontecer, tá certo? E aí o empregado, então, opta por não querer mais trabalhar naquela empresa. O empregado, o que ele tem de perda nesta modalidade de extinção do contrato de trabalho? O empregado deixa de receber, pessoal, o aviso prévio. Pelo contrário, ele tem que até avisar o empregador que ele não deseja mais continuar no emprego com antecedência. O aviso prévio ele é para as duas partes, tanto o empregado avisar o empregador e o empregador avisar o empregado. Por que o empregado precisa avisar o empregador? Porque simplesmente ele precisa de repente se programar no seu dia a dia para colocar uma outra pessoa no local, tá certo? Naquela função. Então, por isso que se o empregado deseja rescindir o contrato de trabalho com o seu empregador, ele precisa avisar com antecedência. Ah, Júnior, mas e aí? Se de repente ele deseja sair do emprego na quarta-feira, na quinta-feira seguinte,
E aí, como que faz? O empregador pode, não é obrigado, pode descontar do empregado o aviso prévio, tá certo? Pode descontar do empregado o aviso prévio. E aí, o que mais que esse empregado perde nessa modalidade de extinção do contrato de trabalho? Pessoal, além do aviso prévio, ele não terá direito à multa dos 40% do fundo de garantia, não vai levantar o fundo de garantia e também não tem direito ao seguro-desemprego, tá certo? Esses são os direitos que o empregado deixa de receber nessa modalidade de extinção do contrato de trabalho, quando ele faz a opção de pedir a rescisão deste contrato. Tudo bem? E aí as outras duas modalidades que nós temos é quando o empregador deseja rescindir o contrato de trabalho porque o empregado simplesmente praticou uma justa causa. O empregado praticou uma irregularidade. Ele praticou uma falta grave. Essa falta grave praticada pelo empregado, ela está prevista lá no artigo 482 da nossa CLT. Abra a legislação, dá uma olhadinha lá no artigo 482, vocês vão verificar todas as possibilidades de rescisão do contrato de trabalho por justa causa, quando o empregado pratica uma daquelas irregularidades. Indisciplina, insubordinação, desídia, embriaguez, todas essas possibilidades estão elencadas no artigo 482, onde o empregador pode então optar por esta modalidade de extinção do contrato de trabalho. Ah, poxa vida, Júnior, mas e aí? O que o empregador está obrigado a quitar nesta modalidade de extinção do contrato de trabalho? Vejam, pessoal, vamos primeiro refletir da seguinte forma. Por que esse contrato de trabalho está sendo extinto? Ele está sendo extinto por conta de uma falta grave praticada pelo empregado. Concorda? Beleza? Acompanhe o raciocínio. Se esta falta grave foi praticada pelo empregado, não tem como mais continuar com esta relação empregatícia. Então, tranquilo. O empregado acaba então sofrendo uma penalidade. Penalidade em que sentido? Ele deixa de receber tudo que é proporcional. Exemplo, 13º proporcional de 2020 agora, por exemplo, ele receberia 4/12, porque nós estamos no dia 24 de abril. Então, diante disso, ele não receberia este 13º proporcional. Mesma coisa, férias. As férias proporcionais, ele ainda não adquiriu o direito completo a essas férias. Então, ele não terá direito à percepção das férias proporcionais. Somente as férias adquiridas, somente o 13º adquirido, ou seja, tudo aquilo que já foi adquirido por este empregado, ele tem direito e vai receber na extinção do contrato de trabalho. Agora, se for de fato uma rescisão, a rescisão por justa causa, ele perde o direito, então, a essas verbas proporcionais. Júnior, e o aviso prévio? Perde também. Perde também o direito ao aviso prévio, perde a multa dos 40%, não levanta o fundo de garantia na Caixa Econômica Federal e também não terá direito ao seguro-desemprego. Nossa, Júnior, então ele vai perder quase tudo. Vai perder quase tudo. Ele vai receber apenas saldo de salário, 13º vencido, se tiver, e férias vencidas. Nada de proporcionais, nada de aviso prévio, nada de fundo de garantia e nada de seguro-desemprego. Ou seja, é a rescisão do contrato de trabalho mais barata que existe. Mas por conta, claro, né, pessoal, por conta de uma falta grave praticada por esse empregado, tá bem? E depois nós temos a outra modalidade, que é quando o empregado, ele não quer mais continuar no emprego por conta de uma falta grave praticada agora pelo empregador. É o empregador que pratica uma falta grave. Nossa, Júnior, pode acontecer isso? Claro que pode, claro que pode. Onde que está isso, Júnior? Está lá no artigo 483 da nossa CLT.
Abram lá também, não deixem de fazer a leitura, porque vocês vão entender muito melhor depois que vocês fizerem a leitura do 483. Vocês vão observar as possibilidades de rescisão indireta. Rescisão indireta. Quais são essas possibilidades de rescisão indireta? Está lá no artigo 483 da nossa CLT, tá bem? Então são taxativos. Tanto 482 quanto 483, eles são taxativos. Então, se de repente o empregador, por exemplo, praticou um assédio moral, praticou um assédio sexual, uma violência física, uma violência verbal, enfim, qualquer uma daquelas possibilidades do artigo 483, o empregado vai simplesmente dizer: eu não aceito continuar trabalhando nessa empresa depois desta prática do empregador. Mais uma vez, nós estamos passando por uma crise momentânea no nosso país, mundial, né? Porém, isso pode trazer repercussões negativas financeiras, onde o empregador pode descumprir com aqueles direitos do empregado, não pagar salário, não depositar fundo de garantia, não repassar muitas vezes a contribuição do INSS. Então, diante dessas situações, onde traz um prejuízo para o empregado ele pode simplesmente pedir a rescisão indireta. Pede a rescisão indireta por conta da falta de cumprimento das obrigações contratuais deste empregador. Tá certo? E aí, pessoal, como que fica então o recebimento dessas verbas trabalhistas? Vejam, não está no nosso slide. Nós vamos falar exatamente sobre isso. O que este empregado recebe então de verbas rescisórias? Pessoal, ele vai receber as mesmas verbas como se o empregador tivesse mandando ele embora sem justa causa. Como se o empregador tivesse mandando ele embora sem justa causa. Ou seja, este empregado vai receber o quê? Saldo de salário. Ele vai receber o 13º vencido e 13º proporcional. Ele recebe as férias vencidas, férias proporcionais. Vai receber o aviso prévio indenizado. Vai receber também a multa de 40% do fundo de garantia, vai levantar o fundo de garantia e, ao mesmo tempo, terá direito ao seguro-desemprego. Então, pessoal, vejam, é uma penalidade também aplicada ao empregador? Também. Por quê? Por conta da sua falta grave praticada. E nada impede deste empregado entrar ainda na justiça pleiteando de repente uma indenização por danos morais, indenização por danos materiais. Dependendo daquilo que o empregador praticou com o empregado, ele pode sim pleitear uma indenização por danos morais ou materiais por conta desta falta grave praticada por este empregador. Tá certo? Então essas são as modalidades de extinção do contrato de trabalho, onde o empregado ele deve observar esses requisitos, essas verbas de natureza salarial e indenizatórias, para ele entender se de fato ele está sendo enganado ou não, se o empregador está cumprindo com todas essas verbas ou não. E também, pessoal, nós temos aqui trazido também pela reforma trabalhista, sendo muito praticado aí pelos empregadores, a extinção do contrato de trabalho. O empregador leva então para o judiciário para fazer uma homologação. Homologação, Júnior? Como assim? Ele pode levar então um acordo extrajudicial para o Poder Judiciário homologar. Então ele chega nesse momento da rescisão do contrato de trabalho, o empregador observando, por exemplo, que o empregado praticou uma falta grave, ou então o empregado já vem praticando diversas faltas leves dentro do ambiente de trabalho.
ou então simplesmente o empregador está observando que ele não vai conseguir honrar com as suas obrigações contratuais. O que as partes têm optado? Eles têm então feito um acordo extrajudicial. Esse acordo extrajudicial, o empregador precisa estar representado pelo seu advogado e o empregado precisa estar representado pelo seu advogado, tá certo? Ambos têm advogados diferentes, não pode ser o mesmo advogado. Eles celebram um acordo de que forma? Como que se dará a rescisão deste contrato de trabalho? As verbas trabalhistas, tanto salariais quanto indenizatórias, elas serão pagas de que forma? Então, neste acordo, tudo isso é tabulado. Eles vão então acertar como que esta rescisão do contrato de trabalho vai acontecer, a partir de que dia. Enfim, todas as obrigações, elas são colocadas neste acordo extrajudicial. E aí isso é levado para o Poder Judiciário, o juiz então vai intimar o reclamante para que ele possa então se manifestar em juízo. Manifestar em que sentido? Ratificando aquele acordo de forma presencial. Por quê? Para impedir a coação, para que não aconteça uma irrenunciabilidade de direitos. Lembra do nosso princípio? Então o juiz precisa fiscalizar isso. É função dele fiscalizar essa situação, tá bem? E aí depois que o juiz analisa toda essa situação, ele vai então e homologa ou não, né, aquele acordo celebrado entre as partes, tá bem? E aí qual que é a consequência disso? A consequência disso é que traz uma quitação geral e ampla daquilo que está no acordo. Naquilo que está no acordo. Então, o que foi acordado entre as partes, exemplo, estou pagando horas extras, estou pagando adicional noturno, estou pagando participação nos lucros e resultados, estou pagando saldo de salário, 13º, férias, tudo que ele estiver pagando naquele acordo, o empregado não pode mais entrar com ação judicial em face desse empregador. Não pode. E aí, por conta disso, traz o quê? Uma segurança, claro, para esse empregador, que ele de fato não vai poder exigir deste empregador nada na Justiça do Trabalho. Então isso traz uma segurança para esse empregador. Nossa, Júnior, então isso é super interessante. Claro, é super interessante mesmo para este empregador. Porém, tem que observar esses requisitos, né? Então, a extinção do contrato de trabalho pode ser celebrado um acordo extrajudicial e homologado perante a Justiça do Trabalho. Isso traz consequências positivas para o empregador e, ao mesmo tempo, traz uma segurança para o empregado do recebimento daquelas verbas trabalhistas, tá bem? Onde ele pode colocar, inclusive, multa por descumprimento, enfim, tá certo? Isso traz uma segurança jurídica para as partes. Isso foi trazido pela reforma trabalhista e tem sido muito praticado aí pelos empregados e empregadores na rescisão do seu contrato de trabalho. Beleza, pessoal? Nós nos vimos, vamos continuar então os nossos vídeos e com a extinção do contrato de trabalho. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.